Esté capítulo 6. Naquela mesma noite fugiu do rei o sono. Então ele mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtaiteres, 2 dos eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado tirar a vida ao rei Assuero. E o rei perguntou: que honra, ou dignidade, foi conferida a Mardoqueu por isso? Responderam os moços do rei que o serviam: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? Ora, Amã acabará de entrar no pátio exterior do palácio real para falar com o rei, a fim de que se enforcasse Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os servos do rei lhe responderam: eis que Amã está esperando no pátio. E disse o rei que entrasse. Amã, pois, entrou. Perguntou-lhe o rei: que se fará ao homem a quem o rei se agrada honrar? Então Amã disse consigo mesmo: a quem se agradaria o rei honrar mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: para o homem a quem o rei se agrada honrar, sejam trazidos trajes reais que o rei tenha usado, e o cavalo em que o rei costuma andar, e ponha-se-lhe na cabeça uma coroa real. Sejam entregues os trajes e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam deles aquele homem a quem o rei se agrada honrar, e façam-no andar montado pela praça da cidade, e proclamem diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma os trajes e o cavalo como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e não deixes falhar coisa alguma de tudo quanto disseste. Amã, pois, tomou os trajes e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e o fez andar montado pela praça da cidade, e proclamou diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Depois disto Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se recolheu a toda pressa para sua casa, lamentando-se de cabeça coberta. E contou Amã a Zeresh, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeresh, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da linhagem dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Enquanto estes ainda falavam com ele, chegaram os eunucos do rei, e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Ester capítulo 7. Entraram, pois, o rei e Amã para se banquetearem com a rainha Ester. Ainda outra vez disse o rei a Ester, no segundo dia, durante o banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester? E ser-te-á concedida, e qual é o teu rogo? Até metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Ester, e disse: ó rei, se eu tenho alcançado o teu favor, e se parecer bem ao rei, seja-me concedida a minha vida, eis a minha petição, e o meu povo, eis o meu rogo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e exterminados. Se ainda por servos e por servas nos tivessem vendido, eu teria me calado, ainda que o adversário não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero, e disse à rainha Ester: quem é e onde está esse, cujo coração instigou a fazer assim? Respondeu Ester: um adversário e inimigo, este perverso Amã. Então Amã ficou aterrorizado perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e entrou no jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Ora, o rei voltou do jardim do palácio à sala do banquete do vinho, e Amã havia caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura quereria ele também violar a rainha perante mim na minha própria casa? Ao sair essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que a forca de 50 covados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falará em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram-no, pois, na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Ester capítulo 8. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Ester à casa de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu apresentou-se perante o rei, pois Ester tinha declarado o que ele era. O rei tirou o seu anel que ele havia tomado a Amã, e o deu a Mardoqueu. E Ester encarregou Mardoqueu da casa de Amã.
Tornou Ester a falar perante o rei, lançando-se-lhe aos pés, com lágrimas suplicou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o intento que este projetara contra os judeus. Então o rei estendeu para Ester o cetro de ouro. Ester, pois, levantou-se, pondo-se em pé diante do rei. Disse: se parecer bem ao rei, e se eu tenho alcançado o seu favor, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado, escrevasse que se revoguem as cartas concebidas por Amã, filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para destruir os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver a calamidade que sobrevirá ao meu povo? Ou como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele enforcaram, porquanto estenderá as mãos contra os judeus. Escrevei vós também a respeito dos judeus, em nome do rei, como vos parecer bem, e selai-o com o anel do rei, pois um documento escrito em nome do rei e selado com o anel do rei não se pode revogar. Então foram chamados os secretários do rei naquele mesmo tempo, no 3º mês, que é o mês de Sivan, no 23º dia, e se escreveu conforme tudo quanto Mardoqueu ordenou a respeito dos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos príncipes das províncias, que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo o seu modo de escrever e conforme a tua língua. Mardoqueu escreveu as cartas em nome do rei Assuero, e selando-as com o anel do rei, enviou-as pela mão dos correios montados, que cavalgavam sobre jinetes que se usavam no serviço real e que eram da cudelaria do rei. Nestas cartas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas, e para destruírem, matarem e exterminarem todas as forças do povo e da província que os quisessem assaltar, juntamente com os seus pequeninos e as suas mulheres, e que saqueassem os seus bens. Num mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, do dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. E uma cópia da carta, que seria divulgada como decreto em todas as províncias, foi publicada entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, a fim de se vingarem de seus inimigos. Partiram, pois, os correios montados em jinetes que se usavam no serviço real, apressados e impelidos pela ordem do rei, e foi proclamado o decreto em Suzã, a capital. Então Mardoqueu saiu da presença do rei, vestido de um traje real azul celeste e branco, trazendo uma grande coroa de ouro, e um manto de linho fino e de púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria, gozo e honra. Também em toda a província, e em toda a cidade, aonde chegava a ordem do rei ao seu decreto, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e festas, e muitos, dentre os povos da terra, se fizeram judeus, pois o medo dos judeus tinha caído sobre eles.